Sejam muito bem-vindos ao 10º episódio da Gestão 360 Viva o Seu Algo Novo. Hoje vamos tratar de nada mais, nada menos da Justiça 360. Aqui a lei é aliada e não inimiga. Você, empregador, vai sair daqui com outro pensamento do que é uma legislação. Porque nós temos que entender que nós vivemos no Estado democrático de direito. Esse é o alicerce. E como você vai transformar essa legislação dos desafios que ela coloca em oportunidades? E você, convenhamos, você decidiu empreender. Então, ver o mar da possibilidade é a sua expertise. Então, hoje a gente vai tratar aqui e vou compartilhar esse episódio com a minha querida Maria. Olá, tudo bem, pessoal? O doutor Fabiano. Tudo bem? Vamos para cima, né? Com tudo. Tô aqui muito ansioso, que vai ter muita coisa boa, muita novidade, esclarecimento, mudança de mentalidade, conhecer a regra do jogo. Porque tem muita gente que decide empreender, mas não conhece a regra do jogo. Nós estamos falando aqui do pequeno, do médio empresário. O grande empresário, a gente sabe que ele já tem um suporte maior, muitas das vezes. Ainda que não da maneira mais adequada, mas ele tem. Já o pequeno e médio empresário, ele fica à mercê, às vezes, da sorte. E aí depois ele quer culpar a justiça, os advogados, o empregado, a lei. Ele quer colocar tudo isso num balaio de descrédito, quando, na verdade, a gente precisa entender que a lei, se você souber manobrar, ou seja, se você souber observar os requisitos e os ditames legais dos contratos, das obrigações, dos direitos de cada um, se você souber observar esses requisitos, pode ter certeza, a lei vai ser sua aliada. Exatamente. Para contextualizar, nós somos advogados da área trabalhista, só que nós temos uma empresa de negócios jurídicos. Nós não temos um escritório de advocacia, nós temos uma empresa. Então, a nossa mentalidade ela é toda desenvolvida para empreender. E podemos considerar que num período de nossa vida, nós começamos de uma forma autônoma e trabalhávamos muito dentro das empresas, dentro de processos. E um dia entendemos que a gente deveria migrar para constituir uma empresa. E isso invocou para a gente uma necessidade de um desenvolvimento de uma mentalidade voltada ao empreendedorismo. E que foi onde a gente se deparou com a aplicação da Gestão 360. Então, a Gestão 360 é uma metodologia que hoje a gente também somos mentores na área da gestão empresarial, que é onde você coloca a organização de um olhar como um todo, ou seja, todos os departamentos integrados, inclusive o jurídico. Então, baseado nessa perspectiva, hoje, dentro das nossas assessorias jurídicas, a gente trata de uma forma um pouco diferente, porque a gente entendeu que essa lei tem que ser levada para as organizações, sim. As organizações têm que ter a conformidade, mas vê-la como um meio de oportunidade e não como muitas vezes é tratada como algo que até chega a inviabilizar o seu negócio. Então, eu vou começar aqui falando... eu gosto muito de princípios, né? E uma coisa que a gente acaba se esquecendo, a gente vai lá para a lei nu e crua. E a lei, a letra da lei, ela de fato ela é fria, né? Ela é muito racional. E cabe a gente, aí, como na condição de advogados, da segurança, fazer o bom uso dela, a boa aplicação. Então, eu vou começar aqui por um conceito muito básico. Quando está lá definido na lei, né, que o empregador é aquela pessoa de uma atividade econômica que assume o risco da operação. Só que em contrapartida, se você analisar friamente, é isso que está colocado. Mas como princípio, eu falo que quando eu crio um CNPJ, quando eu abro uma empresa, eu ganho 4 superpoderes. Lembra daquele desenho das Superpoderosas? Lembro. Lembra? Eu falo que a gente ganha aqueles poderes, né? De
E é isso que a gente tem que começar a entender. Só que muitas das vezes eu falo que empreender, ser empresário é igual ter filho, não vem com manual, né? Não. Mas cabe a gente aprender durante o processo. Então, se não aprendeu isso antes de abrir a empresa está funcionando, você tem que entender. E você ter um advogado que proporciona esse aprendizado para você é extremamente importante. Então, nós vamos falar um pouquinho desses superpoderes que você ganha quando você é empregador. Então, você tem direito também. Um dos poderes é o poder de direção. O que é o poder de direção? É uma capacidade, né, dada ao empregador dele conduzir a operação dele da maneira que ele mais acredita ser viável para atingir a sua finalidade, o seu propósito de produto ou serviço, de acordo com a sua missão, com a sua visão, com os seus valores. Então, cabe ao empregador fazer todo o direcionamento dentro dessa empresa. Então, sim, você tem o poder de dirigir, de comandar. Eu falo que é a mesma coisa que você pega o remo do barco e ali você vai dizer se vai para a esquerda, se vai para a direita, se vamos pôr pressão, se vamos diminuir pressão. É sua responsabilidade e é seu dever. E agora eu queria compartilhar um pouquinho com a Maria, com o Fabiano, né, que vivenciam isso no dia a dia. E como às vezes isso não é utilizado da maneira adequada, os problemas que acabam gerando, quando chega lá na justiça, os desmandos, os não comandos, aquilo, mas eu achava que ele deveria saber, mas ele não sabe. Então a gente vê que às vezes é fruto por esse mau uso desse poder. Podemos dizer assim, Maria? O que você sente desse poder de direção dentro das empresas que você faz assessoria da segurança e medicina? A maioria, eles falam que fez e na hora do vamos ver, no escrito não tem nada, né? E na frente do juiz, o juiz não quer saber o que você falou, o juiz quer saber onde está escrito, ele quer evidências. É onde entra a parte jurídica, né? Então, eu falo que é muito importante as empresas terem um jurídico, né? Trabalhista, mas que eu falo assim, o jurídico, ele tem que... Eu tenho isso comigo, que o jurídico... Tá, é alguns, tá? Não vou... Sim. Não, é alguns. Não vamos generalizar. Mas o que acontece com os advogados, a maioria, eles têm um certo ego muito forte. Eles não querem escutar a parte técnica que está lá dentro constantemente e apontando os problemas. E eu falo assim que a partir do momento que o jurídico começar a entender que nós trabalhamos em parceria, o olhar lá fora vai ser diferente para todas as empresas. Mas enquanto os advogados ficar com essa briguinha de ego, falar, não, eu entendo da parte trabalhista, tudo bem, você entende. E eu entendo da parte das normas, então vamos unir forças. Em que aspecto? Comunicando um com o outro e vendo onde está o erro e consertar. Concorda? Sim, sim, com certeza. É que, na verdade, eu vejo que o advogado, não são todos, né? Mas a maior parte dos advogados, eles não têm conhecimento do chão de fábrica, né? Da gestão, né? Ele tem conhecimento, muitas vezes, lá dentro do escritório dele, mas Só na o que CLT, né? o que é que realmente está acontecendo lá na fábrica? Como é que está se desenrolando a função? Como é que está acontecendo o trabalho, né? A gente até conversava há pouco aqui sobre isso. Às vezes eu tenho um contrato dizendo X, Y, Z, e, na verdade, o funcionário está exercendo A, B, C, D. Então, o que está errado aqui? A documentação tem que acompanhar o que realmente o colaborador está fazendo. Aí sim, está tudo ok. Agora, documentação de um jeito, o funcionário fazendo de outro. Como que isso vai dar certo? Então é isso, eu acho que é aliar documentação, gestão, estratégia, o poder de comando. Agora, eu tenho o poder de comando, mas eu tenho que comandar de acordo com as responsabilidades já pactuadas anteriormente. Não é porque eu tenho o poder de comando que hoje eu vou falar, olha, hoje você vai na empilhadeira, amanhã você vai no caminhão, agora depois de amanhã você vai trabalhar no caixa, no outro dia você vai limpar o banheiro. Não é dessa forma. Se eu faço isso, eu estou desvirtuando o contrato de trabalho. E aí eu começo a ter um problema lá na frente. E às vezes o advogado que está lá para defender a empresa, ele não está vendo, ele não está observando o que está acontecendo lá na realidade fática que a gente chama. E aí começa a surgir os problemas. Porque aqui é interessante a gente fazer a distinção. A gente tem o advogado contratado para resolver o processo, então, ou seja, já teve um acionamento na justiça, isso é uma coisa. E aqui o que a gente vai debater é em termos de uma assessoria
consultiva. Preventivo. Então, preventivo e consultivo. Perfeito, né? Acho que vai ficar melhor para a gente esclarecer. Então, e assim, o que eu quero deixar bem bacana, porque assim, eu já fui advogada consultiva, mas que não tinha essa mentalidade da gestão 360. E aí que eu quero colocar, porque na verdade é um novo propósito. Então, uma advogada muito mais parceira bacana. Da gestão do que propriamente aquela figura de falar pode ou não pode, né? Faz aí, depois eu vou lá e defendo você. Então, aqui eu tô falando como uma parceira de negócio desse ambiente harmonioso e produtivo. Então, quando você recebe lá, e isso me trouxe até uma reconfiguração, eu estou reconfigurando todinha a assessoria jurídica. Baseado... Então, hoje, quando uma empresa me contrata como assessora, contrata a nossa empresa, a gente faz uma reunião de onboard. E o primeiro princípio que a gente vai trabalhar são a orientação em cima dos poderes. Porque foi a dificuldade que eu tinha. Como advogada, é muito, muito interessante isso. Como advogada, é lá defender o abuso ou, né, o exercício legal. Mas e eu dentro da minha empresa? Como que eu exerço isso? Como que eu deixo isso claro? Né? Porque o que o Fabiano colocou é uma coisa... É o comando, mas dentro do que foi combinado. O que foi combinado deveria estar lá no contrato de trabalho. Que a gente já tem outro problema, que nem é sempre esse contrato reflete a realidade. Mas, em tese, ele tem que ter premissas. Porque eu falei para você que você ganha 4 superpoderes. A palavra poder, para o Estado de Direito, ela tem que ser comedida. Ela tem limites. Porque senão a gente vive numa ditadura. Sim. Numa tirania, né? Ou até numa ausência de governo, né? Então, você entender que esse poder, ele vai ser revisado pela justiça, ele pode ser revisado pela justiça, é que vai colocar para você, então, tá bom, como eu tenho que exercer esse poder? Se ele pode ser revisado. Então, mas é interessante, vamos lá, vamos pensar aqui. Você estava falando, eu estava pensando numa hipótese prática, né? Vamos pensar na contratação da empresa. Como é que as pequenas e médias empresas fazem a contratação? Quem é que faz o contrato de trabalho? Quem elabora? Geralmente é o contador da empresa, que também não está lá na empresa. Não sabe a realidade. Que não sabe a realidade. Ele não sabe a realidade. Não sabe a necessidade. Então vamos lá. Como é que ele faz? É o mesmo contrato. Desde a recepcionista até o operador de máquina, o motorista, o tratorista, é o mesmo contrato. Vai mudando algumas coisas. Você acha isso que vai dar certo? Não. Não vai, porque são funções diferentes. A direção é diferente. São condições diferentes. São obrigações e direitos diferentes. Agora, se eu trato todos iguais dentro de funções diferentes, eu vou ter um problema lá na frente. E aí depois não adianta, né, eu culpar a lei. Então, é interessante isso. Quando a gente fala em gestão 360, é o quê? Meu amigo, vem cá. É o seu contador que está fazendo um contrato? Você trouxe ele aqui na empresa para fazer uma reunião, para entender direitinho a sua necessidade, para entender o seu negócio, para entender as funções de cada colaborador, para entender como é que você vai fazer a remuneração. Você está observando a convenção coletiva. Então é importante a gente traçar um panorama completo, porque às vezes nós já falamos em outros episódios aqui. A pessoa às vezes se torna empresária, mas ela não conhece, ela até tem sucesso na empreitada, mas ela não conhece toda a regra do jogo. E aí depois, lá na frente, quando algo desanda ou quando algo não dá certo, aí ela culpa o quê? Ah, porque o funcionário não sabe trabalhar, é porque a justiça só protege o trabalhador, é porque o trabalhador não queria trabalhar, mas espera um pouquinho. Será que eu fiz também a lição de casa dentro do meu poder de gestão e dentro do meu poder de mando? Fica a pergunta, fica para reflexão. E assim, é muito tempo, a gente trabalha muito tempo, eu até brinco, né? Muito tempo trabalhando no que dá ruim, né? Porque geralmente chama advogado, a maior parte da nossa atuação foi em litígio, ou seja, quando já existia um processo em andamento, então a gente era contratado para fazer a defesa. Mas a hora que eu entendi que, na verdade, todos esses problemas mapeados, eles poderiam ser resolvidos com uma gestão. E daí me veio, né? Que tipo de gestão? Que é, na verdade, o que eu aplico dentro da nossa empresa e hoje levo para as mentorias. Mas uso também agora como advogada, na assessoria jurídica. E o trabalho, ele é completamente diferente. Você dá outra guinada para a empresa. Porque é o que a gente colocou. Eu abro uma empresa, eu tenho um CNPJ.
automaticamente eu já estou no universo da lei. Não vou escapar dela. Mas eu não tenho a menor noção, como a maioria das vezes acontece, de como exercer essa lei a meu favor. Né? O segundo poder, esse é bem bacana. Esse você usa direto. Ou não usa, né? Aí hoje, ou você vê ou você não vê. O poder da fiscalização. Em que âmbito de fiscalização? É um poder que o empresário ele tem. Ele pode fiscalizar. O que acontece dentro do ambiente de trabalho, pode não, ele deve fiscalizar. É obrigação. Então, você, por exemplo, a parte da segurança usa muito esse poder, né, da fiscalização. E foi bem o que o episódio anterior você narrou, que às vezes a pessoa faz todo o processo, mas não vai lá ver se de fato está cumprindo, se está fazendo. Então, Eles acabam podando, né, a parte técnica na parte de fiscalização. Só que eles não vê que quando eles fazem isso, eles estão arrumando um problema lá na frente que vai respingar no bolso do empresário. aí quer ver uma pergunta que acontece direto. Ah, eu posso filmar? Eu posso pôr câmera, Câmera, né? desde que o Pode. funcionário Você tenha pode ciência, sim. Mas exatamente, a regra ela tem que estar clara. É, Então, para as ele. pessoas, então assim, eu falo que não pode ser brincadeira de esconde-esconde, né? E isso na justiça é que dá ruim. Você falou que ia pôr a câmera? Né? Não falou. Coloca a câmera Se- não avisa. Segundo, você pôs onde era e tinha um objetivo, por que você tem a câmera? Porque uma outra coisa que impera na justiça é a questão da razoabilidade. É razoável? Não tem necessidade nenhuma pôr uma câmera aqui. Então, não vai ser considerado como um abuso do poder de fiscalizar. Agora não, ali tem dinheiro, ali eu quero ver como está atendendo os meus clientes. Então, tem uma justificativa. Então, as pessoas têm que ter conhecimento do porquê das coisas. Então, mas só que o problema da parte da câmera, o que está acontecendo? Eu estou vendo isso também. Funcionários usando no meio do chão de fábrica, trabalhando, mexendo com as máquinas e mexendo com o telefone. Então, qual que é o argumento que eu falo para as empresas? Falei, ó, Segurança, né? se esse cara tá mexendo com o celular no momento que ele tá batendo uma chapa, mexendo com uma máquina, a probabilidade dele sofrer um acidente é muito grande, porque ele não tá focado no trabalho, ele tá desfocando vendo o celular. Nesse momento, se você não avisou, comunicou ele, falou, ó, aqui tem uma câmera, se for pego fazendo isso, isso e isso, imediatidade na hora, porque se ele se machucar, a responsabilidade ainda é da empresa, Exatamente. né? Sim. Só que muitos têm medo ainda de pôr câmera, né? Muitos têm medo. Mas eu falo, não, gente, se ele tá lá no chão de fábrica, começa a mexer com um celular, acontece um acidente, como que você vai provar? Então, mas Até na defesa jurídica dá pra usar. Então, mas às vezes eu percebo que o empregador ele tem medo porque Ele tem medo do desconhece, né? Porque desconhece, né, a lei. Eles Mas você conhecem. pode pôr sem problema nenhum. Ele pode, Não ele pode pôr dentro do pode. banheiro, né? Depois a gente vai. Exatamente, mas Aí é é que daí- diferente. Exatamente. Mas você sabe que eu tive um cliente que ele não colocou no banheiro, mas ele colocou na entrada onde vai para o banheiro. Não pegou na entrada porta. até pode. Na entrada. Na entrada E olha que pode. interessante, ele percebeu que o colaborador entrava com o celular na mão Uhum. e demorava 1 hora e meia para sair de lá do banheiro. Aí acaba prejudicando a produção dele. Aí o que ele fez? Ele chamou o colaborador e falou: olha, eu tô percebendo que você entra no banheiro e você demora 1 hora e meia para sair. E com o celular na mão. Como é que a gente faz? Então, primeiro, advertência, depois suspensão, e se não resolver, justa causa. Sim, eles têm muito medo da palavra justa causa, né? Tem. Meu Deus, como os empresários falam, não posso dar justa... Mas quem falou que não pode? Se o Exato. funcionário ele tá ciente, já tem a ciência, já foi Já- dado treinamento, já já foi foi assinado, advertido, já foi já foi advertido, suspenso. entra com a imediatidade. Qualquer advogado vai conseguir. Ah, mas não tem reversão? Meu filho, faz o processo direito. Exatamente. O problema é a ausência do procedimento correto. É. Essa é a grande sacada. Porque daí, na verdade, o que você vê é o mau uso de todos esses poderes e o descumprimento de requisito. Agora, você vai perguntar assim, mas qual o requisito que eu tenho que cumprir? Eles não sabem. O empregador não sabe qual o requisito que ele tem que cumprir. O RH, às vezes, também não sabe. Porque o dono não sabe, o RH também não sabe. E aí, Tem que procurar quem sabe, Tem né? que Na procurar verdade, quem tem que sabe. procurar lá, a Barbosa segue, a Cláudia Martins, que a gente sabe como né, fazer. assim, ou pelo menos pesquisar.
né? Se não quiser pagar, pelo menos pesquisa, mas né? as pesquisas estão dando muita controvérsias aí na parte, viu? Entendeu? Então, assim... Eu falo que tá dando. Não acredita tudo que o Google fala. Eu falo pra você. E o chat GPT pode ajudar bastante. Mas teve coisas que eu fui pesquisar no chat GPT, não bateu com a realidade com que eu sei. As análises do profissional não substitui, né? Nossa, não substitui. Vou falar a verdade. Isso Não vai me substituir, não. Então, vamos lá para o terceiro poder. Esse também é difícil digamos assim, de ser... Ele exige uma coisa que não sei o porquê o empregador ele resiste em documentar. Eu creio que eles têm medo. Eu creio que eles pensam assim: eu vou arrumar prova contra mim. É igual, né? Que é o o poder de disciplinar. É um poder. Ele pode disciplinar. Pode não, ele tanto deve disciplinar. Isso aí tem que disciplinar. A questão é o seguinte: aí a gente vem desde lá do primeiro. Eu faço a regra, eu combino, porque é meu poder de mando. Eu que vou comandar aqui, o remo é meu, o barco é meu, eu que vou dirigir, para onde que vai. Então você está ciente, você sabe o que tem que fazer. Vou fiscalizar se está sendo feito ou não. Não cumpriu, eu vou disciplinar. Só que tudo isso tem que estar documentado, que daqui a pouco a gente vai falar os meios que existem para isso. Mas o que eu quero dizer, sou empresa, logo, igual, sou reunidor de documentos. É isso. Empresa não pode ter preguiça de fazer documento. Não pode ter preguiça de ler também, né? A maioria só quer ler só um trechinho. Só o que interessa. Só. A maioria são isso. Sim. Mas eu vi no trecho tal, mas você leu todo o contexto? Lê tudo, para você falar algo e fazer o que está certo. É isso que você vê. Porque, por exemplo, você falou a questão da disciplina. Isso é uma coisa assim, corriqueira, a gente fala. Doutora, dou advertência, dou suspensão, né? Aí a dúvida, qual penalidade aplicar? Aí a gente volta pelo princípio da razoabilidade, da proporcionalidade. Cara, ele está 5 anos trabalhando com você. Ele pisou na bola, vamos dizer assim, agora. Você não teve um grande prejuízo. Então, você já vai dar com 5 peitos no coração dele 15 dias de suspensão? Não, né? Não, vai fazer na justiça, vai desfazer isso daí. Por quê? Tem uma questão aí dos princípios. Só que você, quanto dono da empresa, você sabe que existe isso? Alguém falou para essa criatura que para dar penalidade tem um crivo? Tem um processinho para chegar, né? Tem um processinho para chegar? Tem, até chegar numa suspensão. E quem poderia falar isso? O jurídico. Porque é o que mais entende da justiça, é um advogado. Porque ele que está lá na ponta. Ele sabe o que é desfeito lá. Ele sabe o que acontece dentro das audiências, o tipo de fala, o tipo de depoimento que corre ali. Eu falo que se o dono da empresa fosse assim, quiser mesmo resolver o problema, ele iria muito assistir o depoimento de testemunha. É lógico, tem às vezes uma coisa que floreia, pode ser que tenha, mas muita coisa ali ele ia voltar para a empresa dele e ia fazer o dever de casa. O que eu sinto é o seguinte, não se faz o dever de casa. É o que você usou esses dias, você fez uma história e falou assim, nossa, eu falei, perfeito isso. É fazer o arroz com feijão, mas bem feito. É bem feito, não precisa inventar roda. Não. Mas existe critérios que têm que ser cumpridos. Se não for cumprido, de fato, vai ser desfeito. E o último poder, quarto grande poder, é o poder de regulamentação, regulatório. Então, a empresa também pode legislar. Ou seja, ela pode fazer lei dentro do ambiente de trabalho dela. A questão é o seguinte, quem faz lei? A gente ainda vive naquele assim, manda quem pode e obedece quem tem juízo. A gente ainda vive assim. Mas hoje não... Ninguém trabalha mais assim. Não funciona. Não funciona mais. E hoje a gente vive até, posso dizer que a gente está vivendo a crise, né, da mão de obra. Todas as empresas que a gente passa, todo mundo reclama, não tem mão de obra, não tem mão de obra. Eu tenho um conhecido que ele tem possibilidade de aumentar a fábrica, mas ele não consegue aumentar porque ele não tem mão de obra. Já tentou várias vezes processo seletivo e não vem. Então, ele não tem como assumir mais demanda porque ele não tem como fazer a entrega. Aí a gente parte do princípio, não sei quantos, agora eu não vou lembrar o número de desempregados, sei que é muito grande, né? E onde estão essas pessoas?
Então, mas eu creio que também no processo seletivo tem que dar uma alterada. Teve uma fábrica que atualmente que ela só dava voz para as pessoas jovens. E agora eles postaram a vaga acima de 40. Antigamente não falava assim, nossa, quando eu tiver de idade, ninguém vai me querer mais, né? Não, hoje os 40 estão em alta. Ainda Hoje bem, né? voltou, hoje os 40 são disputados. Tem uma farmácia lá na minha cidade que ela só contrata 40 a mais. Porque eles têm uma responsabilidade maior. Sim, sim. Só que, independente disso, a gente tem que começar a investir nos jovens, porque são eles que vão dar continuidade. Então, agora você tem que analisar qual, dentro da minha organização, quais poderes eu desempenho bem e quais eu não estou desempenhando bem. Eu acho que o primeiro dever do empregador, do dono ou dona de empresa, é voltar para a sua empresa e exatamente saber. Ou primeiro, eu nem sei quais são os poderes que eu tenho. Às vezes a confusão é tão grande que não sabe. Principalmente o pequeno, né? Lá o dono de uma padaria, o dono de um restaurante. É que ele não sabe mesmo. Às vezes não tem nem acesso. Mas é uma mudança de mentalidade mesmo, eu falo para você. Mentalidade. Tem empresários aí que eu tenho contato que, nossa, o cara era super estourado. Ele ia lá na produção e estourava. Falava, parou. Que isso vai dar um processo tão grande para você e vai mexer no seu bolso. E os valores não é pequeno. Exatamente. Então, conforme você vai falando para eles que vai mexer no bolso deles, eles mudam a mentalidade. Eles respiram, olham para trás, lembram da minha voz e falam, não. E eles recuam. Porque você tem que também falar com firmeza com eles, viu? Sim. Né? Falando em risadinha. Não. Ó, não é para fazer mais isso, porque não pode. Mas por quê? Você tem que explicar o porquê. Sabe os 5 porquês lá, né? A gente tem que sempre explicar, né? Por quê? Por quê? Por quê? Porque a lei fala disso. E pronto, acabou. Não adianta mais. Não é mais naquela época que você fazia o que você queria com o pessoal da fábrica. Não existe mais isso. Exatamente. E você vê que, assim, hoje, esse jurídico 360, ele tem que atuar até... Porque eu já ganhei causa com a disponibilidade de vaga no jornal. Sabe aquela expectativa de contratação? Eu ganhei processo com isso daí. Então, assim, o jurídico 360, ele deve começar a atuação dele desde lá Da contratação. da disponibilidade da descrição de cargo, onde vai ofertar essa vaga, como você vai receber esses documentos. Hoje tem até a LGPD também, que a gente também tem que observar. Então, olha quantas coisas você tem que pensar e você tem que fazer a gestão para até chegar, de fato, trazer esse colaborador para dentro da sua organização. Então, você ter um jurídico que ele começa a te guiar, te direcionar desde desse processo seletivo, do desenho desse processo seletivo, as chances das coisas derem muito ruim vão diminuindo, né? Agora, já começa atropelado, já começa daquele jeito, aí, infelizmente, né, o que começa errado, muito provavelmente é errado. Não tem como você consertar. Exatamente. O que acontece com as empresas? Nessa questão do poder de gestão, eu acredito que a gente vai falar isso depois, mas vamos pensar aqui comigo. Muitas empresas estão utilizando o que a gente chama na Justiça do Trabalho depois de pejotização, né? O que é a pejotização que a gente fala? Na verdade, você contrata um colaborador, um funcionário, que ele é seu empregado, mas através da MEI. Nossa. E aí o funcionário abre a MEI, como já chegou gente lá no nosso escritório. Sabe o que o colaborador falou para mim? Abrir uma MEI no meu nome. Eu nunca tive MEI, eu nunca emiti uma nota, eu nem sei o que é MEI, eu não tenho contador. Então você pode falar que esse cara era empresário? Porque o MEI, microempreendedor individual. Agora, vamos pensar comigo aqui friamente. Se ele não tem contador, se ele não sabe nem o que é MEI, se ele nunca abriu uma MEI, alguém abriu para ele. Será que isso está refletindo realmente a realidade daquilo que o empresário está pensando? Aí ele vira e fala, não, eu tenho 20, 30 colaboradores aqui, mas nenhuma funcionária. Tudo MEI, viu? Mas será que é realmente MEI? A gente tem que pensar isso. Que na Justiça do Trabalho vigora o princípio da realidade da coisa. O que está acontecendo na realidade? Que MEI é uma coisa, funcionário é outra.
Prestar serviço é uma coisa. Você presta serviço na empresa, só que quando você presta serviço, você fica subordinado às ordens da empresa? Não recebo Não. subordinações. Você não tem subordinação. Você vai o dia que você quer, você vai a hora que você quer. Lógico, dentro de um contrato pré-estabelecido. Aí tudo bem. Cumpro com as minhas responsabilidades que eu Dentro aplico do do contrato. Dentro do contrato. Mas você tem independência funcional, você é responsável técnica. Se você falar, não pode ser desse jeito, ele não é Exatamente. obrigado. Você fala, não, vai fazer porque eu tô te pagando. Não, você tem uma Exatamente. independência porque Se não você tem... falar, por exemplo, você tem que ir na terça numa empresa, de repente você não consegue ir na terça por algum problema. Você liga lá e você simplesmente comunica. Gente, tive um problema aqui, uma urgência, eu vou na quarta. Tá tudo bem. Eu faço assim com algumas empresas, que eu fecho o contrato para mim um dia na semana. Não deu para mim hoje, viu? Eu vou amanhã. Vou amanhã. Mas eu E não tá deixo tudo de bem. ir. E tá tudo bem. É. Agora, qual é a lógica da pessoa, do empreendedor ou do empresário, quando ele contrata alguém que trabalha todos os dias para ele das 8 às 5, às 6, às 7 da noite, Cumpre regras. cumpre regra, cumpre norma, Gente. cumpre dia de Aí, assim, trabalho, começa cumpre ruim, horário. pior. Ah, não, mas você é MEI. Não, tem coisa pior. Ainda dá Vai um dar certo uniforme, isso? Ainda Dá dá um uniforme da uniforme. empresa, com o nome da empresa, com o logo da empresa. Você já viu? Então, Aí, já vi isso. isso é verdade. Então é isso que acontece. Aí por isso, esse empresário depois, ele reclama da Justiça do Trabalho. Mas será que é a Justiça do Trabalho que está errada ou ele que não está fazendo o dever de casa? Porque MEI é MEI. Eu tenho meu contador lá que faz o nosso trabalho de assessoria contábil para nós. Ele não é nosso empregado, ele é MEI. Ele presta um serviço para nós. Aí vem daí vem a segunda queixa. Ah, não é justo. Tá, mas a justiça, ela não é ela que legisla, então tem que mudar a lei. Mas não é a cargo da justiça. Aí é de quem o quê? Quem faz a lei. Então tá cobrando, tá reclamando da pessoa errada. Eu falo assim, você tá batendo na porta errada. Vai reclamar do advogado? É o advogado que tem E, culpa? Fabiano, tem outra questão. Tem pessoas, acho que foi, eu não lembro quem que saiu comentando esse tempo atrás, que da parte do MEI, que a pessoa ela concorda trabalhar como MEI, né, achando que vai tirar um salário maior, porque essa é a ilusão deles, né? Eles pegam lá e absolve as férias, absolve o 13º, tudo nos valores mensais. Aí chega no mês de dezembro que dói, né? Da pessoa que é MEI. E Depois ainda quer, eu acho assim. O empresário, ele abusa, mas tem pessoas também que abusam. Tem funcionários que abusam, achando que trabalhando dessa forma vai ganhar mais. E aonde ele vai ver isso? Lá na frente, no mês de dezembro. Que aquele valor não vai vir para ele. E as férias dele? Né? Tudo ali, não vai ter. eu tô falando, é uma ilusão, né? Exatamente. E Olha, o INSS dele? Vamos pensar comigo aqui. A gente pega, por exemplo, no mundo dos médicos. Muitos médicos trabalham como MEI, como prestador de serviço. Só que aí é que tá. Veja bem, ele recebe mais por mês, mas não recolhe sequer o INSS. aí Como depois é que esse cara vai se aposentar depois? depois quer entrar com especial. E aí? Não, E mas ele aí? não recolheu. Ele nem recolheu. Como é que vai receber A gente tem que especial? entender que o Se eu fazer INSS é um PPP seguro, retrô, eu consigo aposentar esse cara. viu? Então, mas Não, aí, mas você aí tem- veja bem, só que aí Sim. nós, tudo bem, nós estamos burlando a lei, aí é um burlando problema. a lei. É um problema. Às vezes a empresa, como é que a empresa vai assinar se ele, na verdade, ele não, nem emitia a nota? É muito complexo isso. Então é uma relação assim que a gente precisa entender bem essa regra do jogo O que a para lei saber fala, se né? realmente está aplicado. Tem que fazer o que a lei fala. A gente tem que seguir o que a lei Para fala. quem, vamos dizer assim, para quando você fala que você quer ter uma empresa duradoura, longínqua, que de fato garanta, né, cumpra a função social dela, eu não vou dizer para você, às vezes você começa mesmo de uma maneira não tão, vamos falar, redonda, mas com o decorrer da sua empresa, você tem que levar isso para conformidade, porque senão você está criando o que a gente chama de passivo. E às vezes esse passivo é tão grande que pode, de fato, fechar a sua empresa. Né? Então, a gente atentar para isso agora, é oneração, é não sei o quê. Então, infelizmente, tem que mudar a lei. Mas não a justiça que está errada. Não. A justiça, a gente tem que entender os papéis de cada órgão para a gente cobrar, de fato, de quem tem que cobrar. Mas a partir do momento que você decidiu empreender, são essas regras do jogo. E tentar jogar isso a seu favor. O que eu imagino da pejotização? Eu até acredito, como tendência,
vai chegar um ponto que a gente vai chegar nesse contexto que você colocou. Você aceitou trabalhar desse jeito? É contrato, né? Mas hoje não existe essa possibilidade. Ou você é uma coisa ou você é outra, né? Ou você de fato é um PJ, ou você de fato é um seletista. E tem como você trabalhar dentro de um PJ, desde que ele seja um PJ. E daria para mudar. Dá. Eu falo, Lógico que dá para operar sim, dentro mas, de um... sim, mas pode ser o PJ? Pode. Pode. Mas não pode ser a fraude. É que aí entra a fraude trabalhista, né? Eu estou fazendo PJ porque é PJ mesmo ou eu estou fazendo PJ para fraudar os direitos trabalhistas? Fica mais barato para a empresa, fica melhor para o trabalhador naquele primeiro momento, mas será que isso realmente está revestido de uma legalidade? É PJ de verdade? Ele está emitindo nota? Ele está recolhendo? Eu já fui prestador de serviço de outras empresas. Quando você emite, você vai receber, você tem que emitir uma nota fiscal. Você tem que recolher os tributos. Você tem que provar que pagou aqueles tributos. Você tem que apresentar extrato de fundo de garantia, guias de FGTS, guias de INSS que você pagou, para você poder receber a fatura seguinte. Aí tudo bem, então nós estamos aplicando o quê? Aí sim. Agora, quando eu tenho a fraude declaradamente, isso está na própria lei. Tem um artigo lá da CLT, não me recordo agora, não sei se é o artigo 9º, não sei, que fala que todos os contratos ou todos os documentos que foram feitos no intuito de fraudar a legislação trabalhista, eles são nulos. O que é nulo? Não, qualquer lei, né? Tudo que fraudar a lei... Não, mas ali a gente está restrito à CLT mesmo. Então, eles são nulos de pleno direito. A própria lei já estabelece, que fala, olha, se isso não corresponde à realidade dos fatos, isso é nulo. O trabalhador pode, por exemplo, eu posso escrever um documento, redigem um documento aí para mim que eu não quero receber férias, não quero receber 13º e assina. Não tem validade. Nenhuma. Entendeu? Então, assim, é isso que o empregador ele precisa entender, que lá vigora o princípio da realidade. Então, eu preciso conhecer um pouco das leis, um pouco dos direitos trabalhistas, porque ser empreendedor é isso, é conhecer essa visão aqui, ó, visão 360, gestão 360. Eu tenho que entender um pouco de cada coisa, porque senão eu estou armando um passivo e inevitavelmente, eu vou cair numa arapuca. E daí agora a gente vai comentar um pouquinho. Então, como eu operacionalizo, né, como eu exerço esses poderes de uma forma mais assertiva, de uma forma mais dirigida, estratégica, intencional, e, de fato, extrair o melhor de cada poder. Porque aqui a questão é o seguinte, você tem os recursos, só que como todo recurso, como toda ferramenta, você tem que saber utilizar. E existe a própria lei, ela dá vários instrumentos que o empresário ele pode adotar dentro da sua empresa, mas que hoje, às vezes a gente hoje até que é bem difundido, bastante empresa já tem implantado, mas às vezes a gente tem a sensação que ele só foi criado, ele não é vivenciado. Que são os instrumentos normativos, regulatórios, aliás, dentro da empresa. Aqui a gente vai falar de regimento interno, código de conduta, manual de cultura, políticas internas, treinamentos corporativos. Então, tudo isso são ferramentas que você pode utilizar, mas mais do que isso, você vai criar, você vai elaborar, você vai desenvolver, mas ela tem que ser aplicada também, porque daí sobrepõe a questão da realidade. Aí eu tenho um regimento, mas eu nunca vi. Nem sabe Nem sei o que é. Não, nunca me falaram não que eu tinha que fazer isso. Né? Ou, o que é pior, o empregador, eu podia pôr isso no regimento? Podia. Né? Por exemplo, o uso das câmeras. Você pode, deve, aliás, colocar num regimento. Questão dos EPIs. Então, assim, tem muita coisa que você pode usufruir, que você pode se beneficiar, e no momento que Deus o livre, um dia você precisar, for acionado na justiça, você pode utilizar como defesa. O problema, eu até brinco assim, eu falo, olha, não tem como você proibir ninguém de bater na porta da justiça. Eu vou fazer isso com ele para ele ir lá na justiça. Não, não existe. Só que o problema não é ele ir na porta da justiça, ele pedir acesso à justiça. O problema é você não ter como se defender perante a justiça. Exatamente. Olha, uma outra coisa também que está roubando a produtividade. Celular. Uhum.
um regimento interno atrelado aí ao exercício da fiscalização e da disciplina, você fecha o cerco. Só que isso tem que ser claro, isso tem que ser cobrado, isso tem que ser vigiado. E interessante que muitas empresas, né, as grandes empresas, e a gente tem que servir às vezes de exemplo para a gente também, né? As grandes empresas têm um armário, o colaborador chega para trabalhar, o celular dele é dentro do armário. Dentro do armário. Por isso Ele que eu vai falo. pegar na hora do almoço só. Então, se eu passo lá na máquina, no chão de fábrica, e ele está usando o celular, vem cá, meu amigo, toma uma advertência aqui. O celular tem que estar guardado no armário. Então, aqui dentro da empresa, eu sou responsável por sua segurança e no nosso contrato a gente está estabelecido que não pode usar celular aqui dentro. Não só por questão de produtividade, mas por questão até da segurança da sua mesmo, da sua segurança Sim. e da empresa. Aí você imagina, você lá no processo seletivo chamou, né? Daí você tem aquele período que a gente chama de integração. Aí ali, antes dele integrar mesmo, propriamente dito, você já mostra, essas aqui são as regras da minha empresa. É essa cartilha que você vai ter que seguir. Assina aqui, por favor. Você quer? É isso daqui. Ah, eu quero. Então assina aqui embaixo. Assina aqui embaixo. Isso é verdade. Você entende? Aí você consegue extrair, e no momento, se um dia você precisar, e nem só por uma questão de precisar, de fato ter a clareza, o mando, o comando, a direção. Mas se precisar, você tem também. Mas se precisar, você também como tem defender. documentado. Exatamente. Né? Então, o que a gente vê? É uma conduta tão simples, mas ela é muito negligenciada. Muito mesmo, bastante. Né? E aqui caberia aí uma questão da própria, vamos dizer assim, o jurídico 360 trazer essa consciência, trazer essa importância, chamar esse dono da empresa, chamar a liderança para a importância de desenvolver um regimento interno que, de fato, não fique aquele regimento. Eu até brinco, né? Eu falei, você quer... A gente, às vezes, é contratado para fazer regimento para falar assim, mas, nossa, tudo isso? Eu falei, então, o problema não é a cláusula. A cláusula eu até brinco, né? O ChatGPT escreve até melhor do que eu. O problema é eu vou treinar você como você vai aplicar isso daí. Eu vou treinar a sua equipe como trabalhar dentro de um regimento interno. Porque é isso que vai te dar garantia e efetividade do documento. Porque senão você também... Outro problema. Você tem um documento, mas não tem aplicação. Na realidade, não é daquela forma que ela acontece, pode pegar aquele documento e jogar fora. Daí não valeu nem R$1 que você pagou pro ChatGPT. Porque não vai valer de nada se a realidade for completamente diferente. Verdade. Né? Então, você ter essa compreensão é que vai... Você falar em documentação, lembrei um tempo atrás, eu fui acompanhar uma perícia de insalubridade e periculosidade. E aí o empregador falou assim pro perito, né? Falou, viu, eu tenho todos os documentos aqui assinados, as fichas de EPI, de entrega, tudo. É interessante que ali tinha fichas com assinatura, sem assinatura, outras com data passado e data que nem existia ainda. Como que se explica essa... É MacGyver. Eu falo que o ser humano é criativo, o né? perito só me chamou do lado, mas eu vou, doutor, dá uma olhada nisso Não aqui. tem, né? Não tem jeito. É verdade. Não tem nem como... Reflete a realidade? Com data que nem existe. Nós estamos no mês 9 e já está assinada uma ficha do mês 10. Nós estamos no mês 11, já está assinada do mês 12. Não é por aí. Aí depois o camarada culpa quem? O advogado, a Justiça do Trabalho. Mas pera um pouquinho, será que ele estava fazendo corretamente conforme determina a lei? Não tá. E aí o que vem lá na frente? Condenação. Então, gestão 360 é isso, é entender a regra do jogo, mas fazer o jogo certinho, é jogar dentro das 4 linhas, né? É jogar dentro de uma realidade lógica. E a gente também tem que entender que esse ambiente onde os poderes são bem aplicados, são utilizados, são comedidos, são bem desempenhados, também dá a questão do ambiente harmonioso, produtivo. Eu até brinco, assim... Isso é lucro para a empresa, com certeza, sem dúvida nenhuma. Uma das primeiras coisas quando eu recebo um empresário, a primeira coisa que eu quero trabalhar, que eu tento aí colocar para a cabeça dele é o seguinte, que dono da empresa e trabalhador nunca vai pensar igual. Eles não pensam igual. Porque eles têm ponto de vista diferente. O que é ponto de vista diferente? O ponto deles vem de uma vista diferente. A perspectiva deles são diferentes. Só que essa diferença não tem que ser inimigo.
essas diferenças, esses pontos de partidas diferentes, em algum momento eles têm que entrelaçar. E cabe ao dono da empresa, que é aquela pessoa que, eu vou falar que até por desenvoltura mesmo, é a pessoa mais capacitada a fazer esse entrelace. Porque eu até brinco, né? Igual na nossa casa, quem manda mais é você ou sua filha? Que eu que mando na casa. É que nem os Entendeu? empresários. Quem que manda Porque quem? primeiro foi uma decisão sua constituir a família. Então você assumiu a responsabilidade que você queria ter um filho. Então você vai conduzir, porque foi você, esse desejo nasceu de você. Sim. Então você reúne melhores habilidades e competências para fazer isso. Né? Então, utilizar desses instrumentos regulatórios é que vai garantir. Um outro instrumento assim muito bacana, mas também pouco, né, aplicado, principalmente para pequeno e para média, é o código de conduta. Gente, código de conduta. Você vai dirigir, você vai falar para a pessoa como você quer que ela se comporte perante a sua empresa, tanto internamente, como ela quer se posicionar nas redes sociais em relação à empresa. Ela vai dizer o que é lealdade, o que é confiança, quais são aqueles valores que estão lá, como que ela entende que se ele fizer aquilo ali, ele está sendo confiável, ele está sendo excelente, ele está garantindo a qualidade. Então, assim, a clareza, eu acho que a gente necessita disso, né? E olha que interessante, eu tenho visto aí várias decisões da Justiça do Trabalho aplicando e mantendo a justa causa do trabalhador que faz comentário denegrindo a imagem da empresa. Se for provado... Não, eles verdade. comentam lá, essa empresa é um lixo, essa empresa não vale nada, eu ganhei essa cesta de Natal, olha que porcaria. Quer dizer, compete ao trabalhador, isso é lealdade, isso faz parte da política da empresa? Não. E isso extrapola até o direito de liberdade de expressão. Sim. Você pode falar o que você quiser, mas desde que não ofenda outra pessoa. Agora, se eu trabalho na empresa e eu vou numa rede social abertamente ou dentro de um grupo de empresas e eu coloco lá algo que mancha a honra, que repute a imagem da empresa, eu estou sujeito a uma justa causa. E vice-versa também, né, doutor Fabiano? Exatamente. Quando a outra empresa vai pedir algo sobre aquele funcionário que está indo lá. Isso aí também eu falo que a falta de ética vem falar mal do colaborador. Eu falo assim, gente, não é falar mal, simplesmente eu falo, não, porque na minha empresa não atendeu. Exatamente. Sim, exatamente. Exato, isso a gente tem lá na nossa empresa. Quando não, na nossa empresa de negócio jurídico, quando não dá certo, falo, não é porque a pessoa é ruim, pode ser que eu não me adaptei com aquele colaborador, ou pode ser que ele também não se adaptou ao nosso modelo de trabalho. E tá tudo bem, tá tudo certo, não quer dizer que ele é bom ou que ele é ruim. Mas fica uma briguinha ainda de... Então, mas o pessoal, mas o quê? Porque o pessoal sai do campo profissional e fica muito no campo pessoal, né? Sim. Exatamente. Então, assim, a gente compreender que a utilização desses instrumentos, os treinamentos em cima desses instrumentos, atrelado aí à missão, visão e valores, é o que vai dar, de fato, a segurança jurídica que a gente tanto busca. E o empregador não tem segurança, não tem. Não, vamos fazer a coisa certa que tem, sim. Só que tem que fazer o processo certo. Aí aqui eu quero finalizar com um provérbio, tá lá, provérbio 2, versículo 6. Porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca procedem conhecimento e entendimento. Então, da sua boca, empresário, tem que sair a regra do jogo. O entendimento vai ser pelos treinamentos, vai ser pelo exercício diário daquilo lá que você determinou, utilizando-se sabiamente dos 4 grandes poderes que você recebeu ao abrir a sua empresa. E isso é gestão 360. Mete marcha!